Minha esposa e eu adotamos nosso filho, Mateus, há 7 anos, quando ele tinha apenas 3. Os pais biológicos dele eram pessoas realmente horríveis e deixaram seus olhos ficarem tão infectados que aos 2 anos ele estava totalmente cego. Logo depois, Mateus foi tirado dos cuidados deles e então eles começaram a procurar os parentes para ver se alguém talvez o adotasse. Minha mulher é parente deles por parte de mãe e, aparentemente, éramos os únicos dispostos a acolhê-lo. Se não fosse a gente, ele teria provavelmente ido para um orfanato. Já estávamos conversando entre nós sobre começar uma família, então adotar Mateus nem era uma questão. Nós o acolhemos imediatamente de braços abertos e, independentemente da relação de sangue, ele agora é nosso filho e nós somos seus pais. Mateus sempre teve um amor grande por animais, sempre implorando para que o deixássemos ter um animal de estimação. Então, Carla, minha mulher, sugeriu que lhe dessemos um cão-guia. Há um mês ou mais, começamos a passar pelo processo de ter um quando notamos que Mateus estava exibindo um comportamento estranho. Essa papelada toda para ter um cão-guia e tudo mais demora um tempo. Então, enquanto isso, Mateus não sabia que iríamos dar um cãozinho a ele. No jantar, uma noite, ele comeu menos que uma colher, mal dando uma mordida, antes de dizer que estava cheio e afastar seu prato para longe da mesa. Carla franziu as sobrancelhas e olhou para mim, também se perguntando o que tinha acontecido com o nosso pequeno que sempre devorava tudo. "Querido, você tá se sentindo bem?" eu perguntei. Sim, pai, eu estou bem, só não estou com tanta fome, Mateus respondeu. Ele parecia bem. Ele então se levantou e se ajoelhou na frente da porta dos fundos aberta, colocando seu prato no degrau mais alto do lado de fora. "Filho, o que você está fazendo?" Cruzei os braços enquanto ele se virava, levantando-se desajeitadamente. Ele está com fome, então tive que alimentá-lo. Ele disse rapidamente. Eu tenho alimentado ele porque se eu não fizer isso ele vai morrer de fome. Mateus tinha encontrado um cachorro de rua lá fora um dia. Ele não nos contou porque tinha medo de ligarmos para o abrigo de animais e mandarmos tirá-lo. Deixei que ele colocasse o prato lá fora, mas falei que teríamos que ver as condições do cachorro antes de decidirmos o que seria feito. Saímos para ver se conseguíamos dar uma olhada, mas nunca o encontramos. Dissemos a nosso filho que se conseguíssemos fazer o cachorro vir até nós, ficaríamos com ele. Caso contrário, arranjaríamos um cachorro para ele em algum outro momento. Ele ficou chateado por não conseguir encontrá-lo, mas disse que estava tudo bem. Semanas se passaram assim. Mateus colocava comida lá fora, enquanto Carla e eu tentamos várias vezes encontrar o cachorro, mas toda vez que olhávamos, ele não estava em lugar nenhum. Ficamos convencidos de que o animal tinha medo de pessoas, porque toda manhã a comida não estava mais no prato. Começamos a perguntar aos nossos vizinhos se eles tinham visto um cachorro de rua correndo por aí, e nenhum deles tinha visto também. Achamos isso um pouco estranho, porque todas as nossas casas eram bem próximas umas das outras. Se um cachorro estivesse na área, alguém com certeza veria. Finalmente, nos sentamos com o Mateus e perguntamos onde ele tinha encontrado esse cachorro. Ele disse que estava tirando o lixo uma noite e ouviu o cachorro farfalhando nos arbustos perto de casa. Então ele ouviu o cachorro latir e até deixou dar um tapinha em sua cabeça. Foi depois disso que Mateus começou a colocar a comida. Colocamos Mateus na cama e depois disso, minha mulher e eu nos sentamos à mesa para conversar sobre isso. John, não acho que isso seja bom para ele.
Nunca ouvimos esse cachorro, então talvez ele nem exista. Sempre soubemos sobre a imaginação fértil do Matheus, então talvez ele quisesse tanto um cachorro que inventou um, disse Carla em voz baixa, só para garantir, caso Matheus ainda estivesse acordado no quarto ao lado. Eu acho que você tá certa, suspirei. Mas a comida continua desaparecendo. Algo está comendo ela. Talvez algum outro bicho. Mas eu não acho que deveríamos continuar deixando o Matheus alimentá-lo, seja lá o que for, minha esposa disse, irritada. Carla estava preocupada com nosso filho, e eu também. Então, concordei que era hora de dizer a ele que não poderia mais alimentar o cachorro. Na manhã seguinte, Carla e eu nos sentamos na sala de estar e dissemos para Matheus que ele não tinha mais permissão para alimentar o cachorro. Seus olhos se arregalaram. Ele começou a ficar visivelmente em pânico e disse: "Ele vai embora logo. Ele é muito tímido. Por favor, me deixe continuar dando comida para ele." Matheus, não tem cachorro nenhum. Ninguém da vizinhança ouviu e sua mãe e eu achamos que só são gatos ou ratos comendo a comida. Por favor, não fique chateado. Nós vamos te dar um cachorro logo, ok? Carla abraçou tentando acalmá-lo. Doeu muito vê-lo tão chateado, mas ficamos firmes e garantimos que ele soubesse que não tinha mais permissão para colocar comida para fora. Matheus insistiu que o cachorro era real, mas no final concordou em parar de alimentá-lo e eu o levei para a escola antes de ir para o trabalho. Alguns dias se passaram sem problemas. Carla e eu finalmente conseguimos um cachorro que ainda estava em treinamento e o pegaríamos em algumas semanas. Estávamos planejando surpreender Matheus com o cachorro quando estivesse pronto para pegá-lo. Tínhamos acabado de desligar o telefone com o centro de treinamento quando Matheus veio correndo para a cozinha, onde eu estava preparando o jantar. Papai, eu tenho provas de que o cachorro é real. Por favor, você tem que assistir isso." Em suas mãos, ele segurava uma pequena câmera que havíamos dado a ele em seu aniversário. Carla e eu trocamos olhares inquietos. Como ele poderia ter certeza de que havia algo na gravação, se ele mesmo não conseguia ver? Eu me abaixei e gentilmente peguei a câmera dele. "Ok, filho. Vá brincar até o jantar ficar pronto e nós assistiremos, tá?" Ele saiu pulando e Carla sentou-se à mesa, ligando a câmera e olhando para encontrar o vídeo que Matheus estava falando. Voltei a mexer o macarrão enquanto ela assistia. "Meu Deus do céu!" ela murmurou com medo. O que foi?" falei baixinho, apontando para a parede que a cozinha dividia com o quarto de Matheus. Carla levantou-se abruptamente e correu para a sala de estar. Eu podia ouvi-la correndo em cada cômodo. Me virei e a vi checando a porta para ter certeza de que estava trancada. Ela trancou a porta dos fundos e comecei a sentir o medo rastejar em minha pele. Algo estava muito errado. Comecei a falar, mas Carla rapidamente colocou uma mão na minha boca com um olhar aterrorizado nos olhos. Ela silenciosamente me entregou a câmera e fez sinal para que eu reproduzisse a filmagem. Eu concordei e apertei play, sentindo toda a cor sumir do meu rosto. A gravação começava com nosso filho colocando a câmera em algum lugar à esquerda da porta, escondendo-a em algumas flores que tínhamos plantado várias primaveras atrás. Ele caminhou até a porta aberta, entrou e trouxe algumas sobras de frango que tínhamos comido no jantar naquela noite. Ele colocou a comida no degrau e entrou, fechando a porta atrás de si. Ficou escuro por um momento, antes que a luz acima da porta acendesse e a área se iluminasse. Cerca de 10 segundos se passaram, antes que houvesse um barulho farfalhante e algo se aproximasse da comida. A luz não era muito forte e a coisa estava muito longe,
mas eu já podia dizer que era grande demais para ser um cachorro. Quanto mais perto ficava, mais eu conseguia distinguir. Essa coisa estava em 2 pernas e tinha cerca de 1,80 de altura. Quando ele entrou na luz, eu engasguei. Era um homem. Ele estava muito mal arrumado, vestindo um macacão cinza esfarrapado, e ele se jogou sobre a comida como um animal faminto, comendo o frango como um leão, e quando terminou, deixou o prato cair nos degraus e saiu correndo. Comecei a tremer e parecia que alguém estava apertando meu coração. Carla já estava no telefone com a polícia antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, além de me sentar entorpecido e me perguntar como ele poderia estar lá esse tempo todo e nós não sabermos. A polícia o encontrou no dia seguinte, depois que Matheus novamente preparou comida para ele. O homem era um condenado fugitivo que tinha viajado vários estados a pé. Quando chegou à nossa vizinhança, ele estava foragido há cerca de 6 meses e meio. Ele tinha escapado da polícia pulando um guarda e roubando a chave antes de deixar o local de a pé. A polícia nos disse que ele estava cumprindo sua pena por falsificação ideológica e homicídio doloso. O que aconteceu foi que, quando ele encontrou nossa casa e percebeu que nosso filho era cego, ele fingiu ser um cachorro para continuar sendo alimentado. Aparentemente, ele não tinha intenção de machucar nosso filho, mas isso não nos fez sentir muito melhor. Esse último mês foi tipo um recomeço em nossas vidas. Matheus finalmente ganhou seu cão-guia e eles nunca saem do lado um do outro. Carla e eu nos sentimos muito melhor depois da adoção do cão, porque sabemos que ele protegerá nosso garoto. Decidimos não contar a ele sobre o homem para evitar chateá-lo e apenas nos certificamos de que ele está sempre à vista de um adulto o tempo todo. Ainda estamos paranoicos e me sinto muito mal com a coisa toda. Você nunca pensa que essas coisas podem acontecer com você, especialmente quando se vive em uma cidade agradável e tranquila. Mas agora que passamos por isso, estamos muito mais cientes dos perigos à nossa volta. Até a próxima. Obrigado.